Bom, galera, tudo jóia? Professor Thales aqui, professor de Artes e Português de vocês do Escola Online. E hoje teremos uma aula sobre conhecimento e expressão em teatro, semana 2 do volume 3 do PET de Minas Gerais. Bom, gente, antes da gente começar a nossa aula, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, né? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa aquele sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que o seu professor favorito lançar um vídeo aqui no canal. Além disso, galera, se você gostar desse vídeo, deixa aquela curtida, deixa um comentário bacana aqui para nós também, para a gente estar tendo sempre uma ótima interação aqui no Escola Online. Bom, gente, essa aula começa com um texto que vai falar sobre o panorama do teatro brasileiro através da história. Começa com o nosso teatro lá no século XVI, anos de 1500, né, com os jesuítas vindo para o Brasil e fazendo o teatro de catequese. Logo em seguida, gente, no século XVII, anos de 1600, a gente vai ter esse teatro evoluindo um pouco para a questão de celebração de festas populares, né, e de alguns acontecimentos políticos que foram acontecendo por aqui. Mais à frente, no século XIX, a gente vai ter, né, que Dom João VI ele faz algumas mudanças no teatro brasileiro, construindo estruturas um pouco mais elitistas, principalmente porque, né, como agora o Brasil era a metrópole do reino português, né, a nobreza precisava de entretenimento, e o povo não participava desses teatros. Ainda no século XIX, porém um pouco mais para frente, a gente vai ter uma grande mudança no panorama do teatro nacional com Gonçalves de Magalhães, que em 1838 fez a tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição. Bom, essa tragédia que ele faz tem um tom bastante nacionalista, que é bem próprio dos escritores românticos. Além disso, mais ou menos nessa época também, surge a comédia de costumes, que nada mais é do que uma releitura daquela comédia grega, lá da Antiguidade Clássica, porém agora com uma cara mais moderna, né? E esse teatro da comédia de costumes, ele meio que, né, existe até hoje, e ele evoluiu aí no que a gente conhece hoje como o stand-up comedy. Além disso, né, em 1855 a gente vai ter, né, o teatro realista, né, em que as peças teatrais vão deixar esses dramas mais fortes de lado, e a questão aqui é a problematização social e os conflitos psicológicos, né, que vão ter dentro assim, né, do próprio ser humano. Vai ter uma pegada mais de falar sobre o cotidiano da sociedade, né, e de vários temas bastante polêmicos dentro aqui também da sociedade brasileira. Além disso, né, com a Semana de Arte Moderna, a gente vai começar a ter várias mudanças nesse panorama. Muita coisa vai ser mudada, principalmente, né, com a vinda de vários quesitos do teatro europeu para o Brasil, né? Além disso, né, o teatro brasileiro de comédia ele vai ser o que vai mais evoluir aqui, né? A gente vê autores, por exemplo, né, como Ariano Suassuna, que consegue fazer a peça teatral O Alto da Compadecida, que ganha um vigor enorme, né, principalmente quando vira uma obra cinematográfica também. Então a gente percebe que o teatro brasileiro que acaba fazendo mais sucesso é realmente esse teatro que vai de encontro a essa comédia de costumes. Beleza? Então, galera, vamos para as nossas questões aqui. A atividade 1, né, é perguntado para nós como chega o teatro no Brasil e pede para que a gente faça uma pequena explicação do contexto histórico e das funções do teatro nesse período. Bom, gente, o teatro brasileiro ele chega com os jesuítas no século XVI. E a ideia é catequizar os indígenas. Essas missões elas tinham esse panorama religioso, né, com essa coisa de instruir uma crença católica, né, porque isso traria salvação para esses povos que estão que estão fora da civilização. Né? E um dos principais artistas que tem na época, né, era o padre José de Anchieta. E ele tentava fazer essa educação dos índios, mas ele foi um cara muito massa, porque além da educação indígena, ele tentou, né, ele aprendeu a cultura cristã, a cultura indígena, e ele tentou versar os indígenas também em língua portuguesa. Ele aprendeu a se comunicar com essa galera. E além de todo o trabalho que ele fez em relação, né, a trazer cultura e tentar fazer
essa comunicação mais eficaz com os indígenas, ele também conseguiu proteger vários deles de vários abusos, né, que esses indígenas sofriam dos colonizadores. Bom, gente, além disso, né, na mesma época, né, na Europa, o teatro tinha essa mesma função, que era a função de ensinar as pessoas. Né? Porém, né, na Europa, tinha uma temática um pouco mais social e um pouco mais, vamos dizer assim, profana, né, que eram coisas que estavam fora da realidade da Igreja Católica. Como a Igreja Católica, que bancava as expedições, né, bancava, né, parte dessas viagens, né, dos colonizadores, foi esse tipo de teatro que veio para cá. Por isso, aqui no Brasil, nessa época, a gente tinha apenas os ensinamentos ligados a questões litúrgicas. Na atividade 2, né, pede para a gente fazer a leitura dessa frase, né, e fazer uma complementação aqui das coisinhas. Bom, essa frase meio que está escrita no texto, né, então no século XIX, né, que o teatro brasileiro ele começa a se configurar mesmo, né, o teatro propriamente brasileiro. Né, essa obra, né, ela é de Gonçalves de Magalhães e ela foi publicada em 13 de março de 1838. Para a gente entender um pouquinho mais sobre Gonçalves de Magalhães, a gente tem um trechinho aqui, né, da história dele, uma pequena biografia dele. Basicamente, gente, ele foi muito importante porque ele foi pertencente à primeira geração romântica, que é aquela geração, né, que é ligada à questão do nacionalismo. E por que o indianismo entra aqui junto? Esse nacionalismo ele era mostrado através da figura do herói, e esse herói era a figura do indígena no Brasil. Então a gente usou da figura do indígena para construir um herói nacional, né, e através dele a gente tentar trazer um pouco da nossa identidade para a literatura. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Né? A gente usou temas e a gente usou estruturas muito parecidas com o que o pessoal fazia na Europa. Então, basicamente, a gente copiou a literatura europeia, de certo modo, e colocou uma cara brasileira. Isso nem sempre deu certo, mas em alguns casos trouxeram obras belíssimas para nós. Além disso, né, o Gonçalves de Magalhães ele é o patrono número 9, né, da ABL, da Academia Brasileira de Letras. E além de escritor, ele foi também jornalista, médico, professor e diplomata. Na atividade 3, galera, é perguntado para nós sobre o teatro realista. Pede para que a gente comente com as nossas palavras algumas características desse gênero. Bom, esse teatro ele chega com o intuito, né, de quebrar o movimento romântico. Então ele traz personagens que são pessoas mais comuns e não mais os personagens idealizados, ou aqueles heróis românticos. Né? Os temas agora, eles não são mais tão dramáticos também. Eles vão mais em relação à questão do cotidiano, das fraquezas do ser humano e dos problemas sociais que a gente vive aqui no Brasil. A linguagem também, ela vai deixar de ser mais rebuscada e ela vai ficar um pouco mais simples e coloquial, tentando remontar mesmo a linguagem do dia a dia. Além disso, né, vai ser trazido para nós aqui temas muito polêmicos, como a questão da promiscuidade, a questão da prostituição, né, e várias facetas da vida cotidiana do cidadão brasileiro. Então, uma coisa muito bacana aqui é que a gente começou a olhar menos, né, com uma visão mais romantizada para a vida mesmo, e a gente começou a conseguir perceber sérios problemas que o nosso país tinha nessa época, e esses problemas sendo percebidos, eles foram trazidos aqui para dentro das obras de arte. E eles sendo trazidos para as obras de arte, eles também são passados para a população para que isso possa ser debatido. A arte ela tem um importante papel de realizar isso, né, fazer a gente repensar um pouco a nossa realidade. Além disso, né, os cenários dentro aí do teatro realista, eles começaram a mudar um pouco. Os palcos, né, no teatro romântico, eles eram muito cheios de detalhes e muitas vezes o foco ficava nessa ambientação e a gente perdia bastante da questão, né, do que estava acontecendo em cena mesmo. Já para os realistas, eles resolveram tirar bastante desses elementos do palco para que o foco pudesse ser, de fato, as mazelas sociais e a profundidade dos problemas humanos que estavam sendo debatidos no texto do teatro. Então, a grande preocupação aqui era representar essa verdade e essa realidade sempre focado no presente, visto que o movimento romântico anterior, né, ele era muito focado em fatores históricos. Então, aqui a gente estava tentando falar sempre sobre o que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Na atividade 4, né, é perguntado se a gente gosta de teatro, se a gente já participou, então é uma coisa bem pessoal mesmo. Então, gente, eu resolvi trazer aqui para vocês algumas sugestões, né, na verdade, uma grande sugestão que tem várias obras muito legais aí no YouTube.
esse grupo que chama Shadow Theater, né, que é, na verdade, teatro de sombras. Esses caras, eles se apresentaram, se não me falha a memória, no American Got Talent. Eu não lembro se foi no American ou se foi no British, mas foi nesse algum desses programas de talentos, né, e eles fazem basicamente uma performance teatral através das sombras, com uso de dança e com uso também de música. Gente, são performances belíssimas, né, e que fazem realmente assim a gente conseguir sentir muita coisa legal e a gente apreciar bastante sobre essa nova forma de se fazer teatro. Então, galera, espero que vocês gostem dessa sugestão. Fica aí a dica para vocês. Só procurar no YouTube que tem bastante coisa legal desse grupo, tá bom? Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aquela curtida. Deixa no comentário aí abaixo o que você achou também do grupo de teatro aí, né? O Teatro das Sombras, tá bom? Se tiver qualquer sugestão, pode nos procurar que a gente está à disposição de vocês. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos e a gente se vê num próximo vídeo.